Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje comigo, ela que me salvou no primeiro podcast. Se não fosse ela, não tinha saído nada. Quero te agradecer. Imagina! Paula, que é jornalista, assessora da prefeitura. Isso, obrigada pela sua presença. Não, obrigada por ter me convidado mais uma vez. Foi divertidíssimo, foi uma honra ter participado do primeiro. Foi uma entrevista muito gostosa com a Tati, né? E estamos aí novamente com outro assunto completamente diferente. E o nosso bate-papo hoje é com a Marcela Mourão. Ela que ajuda muitas mães, tanto presencial quanto online, né, Marcela? Exatamente. Obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar com você. Em qualquer lugar. Minha parceira de beach tênis. Nós somos parceiras de beach tênis. Ah, muito bem. Então, o da Sônia não é um convite, é uma intimação. Não é? É um prazer enorme. Marcela, a amamentação ainda desperta muita curiosidade, né? Sim. Fica parecendo até que um tema novo, né? Quando eu chego para alguém e falo que eu sou consultora de alimentação, a pessoa fala, nossa, eu nem sabia que existia. Eu falei, olha, eu sou há 12 anos que eu sou consultora de alimentação. Então, não é uma profissão nova, não é algo recente, só que hoje as pessoas com mais consciência, elas procuram mais o serviço, né? Procuram mais o profissional para poder ajudar ali diante dos desafios, das dificuldades, porque realmente quer amamentar. Inovou muita coisa? Não. Inovou, assim, de algo... o que inova sempre são utensílios para auxiliar na amamentação. Tipos de bomba extratora, coletor de leite, bomba extratora portátil, bomba extratora que não precisa ligar na tomada, que a gente usa dentro do sutiã, que aumenta a potência de extração. Isso sim. Isso sempre está tendo novidades, né? Agora, a técnica de amamentar não tem muita novidade. Nesses 12 anos, a técnica para amamentar é a mesma que a gente utiliza. Agora, tem várias condutas, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria vai atualizando, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia também vai atualizando. Em questão de cuidados, assim, teve uma mastite, que é uma inflamação da mama, antes tratava de um jeito, agora a gente já sabe que o que a gente fazia antes não usa mais. Algumas orientações que eram passadas, né, há muito tempo, as pessoas, vocês devem ter ouvido falar já disso, passa bucha no peito para poder engrossar, né, deixar a pele mais áspera, né, do mamilo, que vai facilitar a amamentar. Isso já foi abaixo, isso não se usa mais. Usar um óleo na mama para poder hidratar, para quando o bebê nascer, rachar, nada disso se usa. Não tem, na verdade, não tem nenhum preparo que se faça na mama durante a gestação. O preparo que precisa fazer, o corpo já está fazendo, a mama já está aumentando de tamanho. Nem só precisa tomar na mama, não. Que coisa, né? Não, eu tô ouvindo a Marcela falar. Eu fui mãe há 33 anos. Uhum. E eu fui mãe muito nova. Eu tinha 19 anos quando a minha filha nasceu. E eu não conseguia amamentar. Uhum. E eu acho que o pior de tudo foi a pressão, sabe? Eu me dei... um dia eu me dei por mim, tinha mãe, vó, tia, todo mundo pegando no meu peito, a minha filha chorando, e ela, sabe, batia a cabecinha assim, não queria pegar, não sei o quê. E era uma aflição, pra mim, dói no comecinho, mas eu acho que muito mais que a dor física, era uma aflição mesmo de amamentar. E aí eu tô ouvindo você falar assim de preparo, né? Eu acho que assim, existe uma coisa de muito natural em amamentar, mas existem fatores externos, mentais mesmo, né? E psicológicos, não sei, que travam esse processo, né, Marcela? Amamentar não é totalmente instintivo. Claro que o instinto materno é o principal. O primeiro passo para amamentar é a mulher ter o desejo, a mulher querer. Porque tem mulheres que falam desde gestação, eu não quero amamentar. E tá tudo bem, isso é uma decisão da pessoa, né? É uma decisão da mulher. Mas a partir do momento que ela tem um desejo, que ela quer amamentar, aquele instinto materno vai ser realmente forte. Mas só com o instinto materno a gente não consegue, porque tem que ter uma técnica. O bebê, ele tem que ir com a boca, né, acoplado no mamilo, na região areolar, para conseguir fazer a extração de leite. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar assim, eu não amamentei porque eu não tinha leite? Eu não tinha leite suficiente. Isso não existe, né? Não. Toda mulher que tem leite, ela tem leite, né? Na Ou verdade, 5% da população, né, feminina pode não produzir o leite materno realmente ou produzir uma quantidade insuficiente para o bebê ganhar peso e manter ali o peso adequado.
5%. Os outros 95% são capazes de produzir leite. O que é que eu falo com as pacientes e com as mulheres em geral? Pensa comigo. Se o seu corpo foi capaz de gerar um bebê, esse bebê que está no seu colo, foi o seu corpo que gerou. Você acha que ele não é capaz de gerar um alimento para o seu bebê? Então, confia no seu corpo. O que você está precisando é de orientação, é de técnica adequada. Porque no momento que ela sente dor, no momento da dor, o cortisol sobe, que é o hormônio do estresse. O cortisol sobe, a ocitocina e a prolactina, que são os hormônios que produzem leite, desce, cai. Então, fica brigando, são hormônios que brigam. Então, já vai falar assim, a mulher, ela passou por uma situação difícil, por um estresse, por uma decepção e o leite secou. Isso realmente acontece, porque o cortisol sobe tanto, o estado emocional da mulher fica tão abalado que realmente o leite vai reduzindo. E quando o leite reduz, a mulher tem que complementar o leite para o bebê com a fórmula, né? Para poder ganhar o peso. E aí, quanto menos o bebê mama, menos produz, vai virando um ciclo. E a sucção na mamadeira é mais fácil, né? Muito mais. A sucção na madeira, você pegar uma madeira e virar, ela goteja o leite. O bebê, ele só faz mais o movimento de engolir. Enquanto na mama, ele usa mais de 20 músculos faciais para conseguir tirar. Por isso que mama e dorme, né? Cansa. Fica cansado. Eu lembro assim do Gustavo, meu filho chama Gustavo, ele ficava suado, com a nuca suada. E olha só que interessante. Quando eu tive o Gustavo, já tinha 6 anos que eu trabalhava como consultora de amamentação. Então, vocês acham que eu pensei que ia sentir dificuldade? Falei, não. Nossa. Isso aqui vai ser eu domino assim, o assunto. Domino o assunto, né? Ensino tantas mulheres a amamentar. A teoria, gente, ela é linda. A teoria é maravilhosa. A prática, o bicho pega. Não é fácil. E aí, o Gustavo nasceu prematuro. Ele não sugava. Ele ia pro peito e não sugava. Aí eu tirava leite, colocava na boca dele, escorria pro outro lado. Ele não engolia. Eu ia na pediatra, Marcela, ele tem que ganhar peso. Eu falei, mas eu tô fazendo de tudo. Ele não suga. Ele não vai pro peito, ele não quer mamar, ele não gosta do meu peito. E aí eu morava na cidade de Cabo Frio, no interior do Rio, quando o Gustavo nasceu. E eu era a única consultora de amamentação do município. Eu ficava assim, eu quero uma consultora de amamentação. Eu preciso de alguém para me orientar, para ver o que eu não estou vendo. Aqui eu não sou paciente mais, aqui eu sou a mãe. Quando eu vou atender um bebê, uma criança, né, enfim, o choro do bebê é algo que me sensibiliza, né? Eu não quero deixar um bebê chorar. Claro. Mas eu aviso a mãe, vou precisar fazer um teste aqui no bebê para ver a linguinha, ele vai chorar e tudo. E as mães ficam aflitas do bebê chorando. E eu ficava assim, pensando comigo, nossa, não precisa disso tudo. Eu avisei que ia chorar, porque eu quero que ele chore para levantar a língua. É só um movimento que eu faço assim, que ele fica buscando e levanta a língua para eu poder ver se tem alguma coisa. Quando qualquer pessoa ia fazer isso no Gustavo, no meu filho, eu ficava em prantos, porque o choro do seu filho, gente, é outra coisa. E o puerpério, vamos combinar que é uma montanha russa de hormônio, né? De emoções. E emoções. O leite materno ainda é a melhor solução para a criança ou já existe algum substituto? Não existe, Sônia. Não tem nenhum alimento no mundo que contém os nutrientes, as proteínas, as vitaminas que contém no leite materno. Olha só, o bebê quando nasce, ele recebe 2 vacinas ao nascer. Hepatite B, a primeira dose, são 4, a primeira dose, e a BCG. O bebê ele só vai começar o calendário vacinal mesmo aos 2 meses. Sabe o que é a vacina do bebê até os 2 meses? O leite materno. Toda doença que você já teve, toda vacina que você tomou, a mulher, né? Ela cria células de memória. Aquelas células de memória são passadas pelo leite materno, em forma de imunoglobulinas. Então, o leite materno é a primeira vacina do bebê. Mas tem fases, né? O leite, a primeira mamada. A fase no início vem o colostro, que é aquele leite mais amarelinho, mais dourado, né? O leite, ele muda de acordo com a necessidade do bebê. A gente fala que o leite é um alimento vivo. Ele muda de cor, de aspecto, de textura, de gosto, de sabor, de componentes, de acordo com a necessidade do bebê, de acordo com a alimentação da mãe. Então, tudo muda. O leite materno é um alimento vivo. Quem tira leite para guardar, porque trabalha fora, porque tá juntando leite, enfim, às vezes me manda foto, Marcelo, olha só, hoje meu leite saiu verde, tá estragado, tem alguma coisa? Eu falei, não tem não, é assim mesmo. Seu filho passou mal, tomou vacina esses dias, ele tomou vacina tem 3 dias, então seu leite mudou, se modificou para atender o que seu filho está precisando no momento. Então não existe nenhum alimento que substitui o leite materno. Igual eu falo, eu não sou uma pessoa que levanta bandeira, eu sou contra a fórmula, eu não aceito a fórmula de jeito nenhum. A fórmula láctea, né, o leite da lata lá, a fórmula infantil, ela salvou muitas vidas.
Porque tem mães que, por infinitos motivos, não conseguem amamentar, não conseguem produzir o leite, às vezes precisa ficar internada, fica no CTI, enfim, já fez cirurgia de mama. Agora, o que eu sou contra? Aquele profissional que na primeira dificuldade da mãe indica a fórmula. Um paciente que chega lá com um bebê de 10 dias no consultório, pesa e fala assim, olha, seu bebê não ganhou o peso adequado, nós vamos ter que entrar com a fórmula. Mas peraí, você não avaliou aquela mãe amamentando, você não ouviu o que ela tem para falar. Tem mães que eu vou visitar que chega para mim e fala assim, gente, meu bebê é tão bonzinho, Marcelo, ele está com 7 dias, ele não chora nem para mamar. Ele fica 4 horas sem mamar, fica 5 horas sem mamar. Falei, olha só, isso não é bom, porque quanto menos o bebê mama, menos leite você vai produzir. E esse bebê vai perder peso. Aí quando for lá na consulta, o que o profissional pediatra vai falar? Precisa de fórmula, porque o bebê não está ganhando peso. Mas não vai ouvir que essa mãe amamentava de 4 em 4 horas. Entendeu? E hoje, a gente tem uma gama de profissionais de pediatras que apoiam a amamentação. Que falam que o paciente está com dificuldade, não introduz a fórmula como primeira opção. Procura um consultor de amamentação, procura o banco de leite da sua cidade. Na nossa cidade, infelizmente, não tem um banco de leite, mas procura o banco de leite da sua cidade, procura consultor de amamentação. As pacientes vêm a mim, a maioria, por indicação do pediatra. Então, isso é muito legal. Ou do obstetra, do ginecologista, porque eles são os profissionais que apoiam a amamentação, que estão junto ali com a mãe naquele puerpério, né, nos primeiros dias. E já tem outros profissionais que não, que já indicam a fórmula como primeira opção. E leite, Paula, beneficia não só a criança, né? Como a mãe também, né, Marcelo? Exatamente. Ajuda até a perder peso no pós-parto, né? Sim, ajuda a perder peso. Eu lembro quando eu amamentava, né? Aí o Gustavo lá ganhando 1 quilo por mês, nos 3 primeiros meses. Eu olhava e falava, meu Deus. Por mais que seja a coisa mais óbvia do mundo, eu olhava pro meu bebê e falava assim, ele foi feito dentro de mim. Que coisa incrível, esse ossinho, esse bracinho, ele foi feito dentro de mim. E agora tudo que ele alimenta é meu corpo que dá. Então, a mulher que foi ali, se doou durante 9 meses para gerar um bebê, ela se doa no mínimo mais 6 meses de aleitamento exclusivo ali, só de peito. Aquilo ali é uma coisa, assim, impressionante. E de benefício para a mulher. A parte emocional, quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem. Quando a amamentação tá fluindo bem, quando ela não tá com dor, quando ela está no momento de prazer de amamentar, porque eu falo com as pacientes, isso que você tá vivendo agora vai passar, acalma seu coração. As pacientes que eu vi falando, acalma seu coração, essa fase vai passar e você vai sentir o prazer de amamentar. E depois elas mandam mensagem, Marcela, graças a Deus que eu te ouvi e eu tive paciência, porque hoje eu sinto o prazer de amamentar. Então, para a saúde mental da paciente, da mulher, é bom, reduz a chance de câncer de mama e de útero. E para o bebê que amamenta, menor risco de hipertensão, diabetes e obesidade na vida adulta, aumenta o QI, aumenta a imunidade. Agora a gente está com esse tanto de caso de bronquiolite, né? O bebê que amamenta no peito, ele tem uma reação completamente diferente do bebê que não tem o acesso ao leite materno. Né, questões de doenças virais, né, doenças transmissíveis. Então, assim, são muitos benefícios. A gente poderia fazer um podcast inteiro aqui falando só dos benefícios do aleitamento materno. Proteínas que tem no leite materno não são encontradas em outros alimentos. No leite materno tem as enzimas que fazem o intestino do bebê funcionar corretamente. Isso não encontra na lata do leite. Mas tem um paliativo para mais tarde, a criança que não mamou. Aí tem esse monte de problemas aí que pode afetar. Tem algum paliativo que mais tarde pode ser dado e tentar reverter essas deficiências do metabolismo da pessoa? Tipo assim, ele não teve acesso ao leite materno, então ele vai usar isso daqui para completar o que não. Não, tem coisas que não tem na natureza, que é só do leite materno mesmo. Não tem essas propriedades para poder... claro que tem os lactobacilos que muitas crianças usam, que não amamentam no peito, porque tem os lactobacilos no leite materno. Então, normalmente tem lactobacilos, tem os complexos de vitaminas, com certeza, mas essas enzimas, essas proteínas específicas do leite materno não tem em outro alimento. Mas tem que ter uma higienização também na mama, né? Não. Limpar a mama para amamentar? Não. A não ser, por exemplo, a gente mora... Ela é muito tranquila, não precisa não. Não, a gente mora numa cidade muito quente, por exemplo. Aí aquela mãe que saiu, foi resolver alguma coisa e chegou suada. Ela vai tomar um banho, né? Agora não tem que higienizar a mama toda vez que amamentar. Isso é um conceito que tinha mesmo. Que toda vez que amamentar, achava que tinha que lavar a mama. Não, lavar, passar álcool, não sei o que. Isso só serve pra deixar mais áspera, e assim, mais sensível. Eu fico lembrando muito das minhas tentativas de amamentação, porque no fim das contas, eu não aumentei, eu tinha leite, eu às vezes tinha que colocar lenço, qualquer papel toalha, que vazava, né? E chegou num momento, exatamente porque acho que é mais fácil para o bebê, né, ir para a mamadeira, que a Giovana também já não
tipo assim, ela não queria fazer o esforço mais, né? A gente chama de confusão de fluxo, né? Quando o bebê conhece outro fluxo maior e mais fácil do que do peito, pode ser um recém-nascido. Se você coloca ele no peito, coloca na mamadeira e ele gosta mais da mamadeira, isso não é uma regra, isso não quer dizer que todo bebê que mamar na mamadeira não vai pegar o peito mais, isso não é uma regra, ele pode fazer a confusão de fluxo. Ele fala assim, não, aqui é mais fácil, porque eu fazer essa força aqui agora. Né? E aí, então assim, todos os meus dilemas de amamentação, eu fico vendo assim, como que de 30, né, eu tô falando de 33 anos atrás, como que em 30 anos tudo não é que muda, o processo é o mesmo, porém adapta, né? A consciência do processo é muito maior hoje, né, Marcela? Hoje, se a mulher quiser ela ter um parto normal, um parto natural, ela tem que lutar por ele. Não é mais ao contrário, porque você chega hoje nas primeiras consultas com o ginecologista, com o obstetra, e já marca a sua cesárea. Você já sai de lá com a data da sua cesárea agendada. Você já sabe o dia que você vai. Então, você vai para o hospital maquiada, produzida, arrumada. Você já sabe o dia que você vai ganhar um bebê. Gente, isso também não tem problema nenhum. Cada um sabe da dor e da alegria dela ali na maternidade. Claro. Quem quer ir marcar a cesárea, tá tudo certo. Mas quem quer ter o parto normal, tem que procurar o profissional que faça o parto normal. Todos fazem cesárea, mas não são todos que fazem o parto normal. Por quê? Tem um lado profissional também. É um pode processo ser a qualquer longo, hora, né? pode ser qualquer dia. Tem parto que vai durar 4 horas, tem parto que vai durar 12 horas. Então, tem que ser um profissional que consiga, né, se organizar para poder atender essa demanda. Mas a mulher vai contratar a doula, ela vai fazer fisioterapia pélvica durante a gestação, ela se prepara para o parto normal. E hoje as mulheres lutam pelo parto normal porque tem uma infinidade de benefícios também pelo parto normal. Diferente do cesariano, inclusive a descida do leite. Uma mulher que tem parto normal, porque quando que o corpo fala assim, agora é a hora do leite descer? Né? Porque você tá grávida. Que hora que o corpo fala assim, ó, é pro leite descer? Quando você pare. Até antes, porque quando a mulher entra em trabalho de parto, a ocitocina, que é o hormônio que faz a contração uterina, é o mesmo que faz a contração da mama para ejetar o leite. Então, quando ela tá em trabalho de parto, o organismo já sabe que o bebê vai nascer, já começa a contração. Então, quando o bebê nasce, já tem um colostro lá no peito. Agora, no caso da cesárea, não tem essa cascata hormonal do parto normal. Certo? Aí vai fazer a cesárea. Quando tira o bebê e tira a placenta, aí tem as quedas hormonais, aumenta a prolactina, aumenta a ocitocina, e aí o corpo vai começar a produzir o leite. Então, você concorda comigo que tem um delay aí de tempo. Vai ter um espaço maior. Então, nas pacientes que me procuram desde a gestação, quando é cesárea agendada, eu já começo um preparo com elas no finalzinho da gestação, nos últimos dias antes da cesárea, para estimular a descida do leite. Já que não vai ter ação hormonal do parto, vai ter ação local ali na mama, com estimulação na mama, para começar a descer. Mas isso assim, gente, a cesárea... um dia a gente começa 36, 48 horas antes, até 24 horas antes do parto. É bem nos dias mesmo, não é indicado você ficar estimulando a descida do leite na gestação. Só nos casos de cesárea, ou quem tem diabetes gestacional, e com acompanhamento, né? O parto normal, a minha filha teve parto normal, e ela também não deu leite muito tempo. Pode acontecer? Ela tem cirurgia na mama? Fez depois. Fez depois? Antes ela não tinha cirurgia na mama? O que acontece? O bebê... não, tinha silicone. Sim, tinha. Já tinha? Tinha. Algumas cirurgias na mama podem dificultar essa descida do leite, a produção do leite. Mas normalmente não só de silicone, normalmente quando faz uma redução de mama, porque aí tira glândulas, né, da mama durante a cirurgia. Ou também pela falta de estímulo, porque assim, a mulher acha que não tem leite, porque não tem leite. Nos 3 primeiros dias você não tem leite, você não vai ver leite na mama, leite saindo, é o colostro, são pequenas gotinhas. Quantos ml vocês acham, assim, da cabeça de vocês, que um recém-nascido cabe no estômago dele quando ele nasce? 5 ml. Quanto vocês acham que cabe? Ai, nossa, eu não sei. Um copinho? O estômago do recém-nascido cabe de 7 a 10 ml quando nasce. Entendeu? E aí, as pessoas ficam ansiosas porque elas querem ver leite. Isso, em imagem, é menos que aquele copinho de café. Muito. Pega aquele copinho de café e faz 2 listrinhas dele ali, assim, ó. É bem pouquinho. Aí, por isso que o recém-nascido, ele mama toda hora. Ele mama com frequência porque a quantidade é menor. Entendeu? Pro estômago dele, o corpo dele tá se organizando ainda para receber o alimento. Só que com uma semana, já cabe 30, 45 ml. Olha. Com um mês, já tá em 120. Aí, por isso que vai espaçando a mamada. Vai espaçando a mamada. Mas a mamada fica maior.
E aí, você fica ali 15, 20 minutos, meia hora. Isso, às vezes 15 minutos, 20 minutos é o tempo mais ou menos que um bebê, assim, com a sucção boa, bem ativa, a produção de leite legal, o bebê consegue mamar e ficar satisfeito. Mas dentro disso aí que a Paula falou, da mamada maior, fica mais difícil para a criança pegar o peito muito cheio de leite? Fica. Eu falo assim, quando a gente já comeu um hambúrguer, tem gente que fala assim, mas meu peito é muito maior do que o bebê. Fala, mas se eu te dar um triplo cheeseburger, você dá um jeito de comer ele, um hambúrguer. O que a gente faz com o hambúrguer quando a gente já morde? A gente não aperta ele para poder comer, para poder morder. Senão você come só o meio, né? O recheio, você não come o pão. A mama, do mesmo jeito, a gente tem que fazer, apertar a região areolar. Eu falo que é o sanduíche para o bebê conseguir abocanhar a região areolar. Se a mama estiver muito cheia, muito dura, fica igual um balão de festa que você não consegue apertar. Aí o bebê fica lá desesperado, passando a boquinha e não consegue sugar, porque o bebê só suga quando encosta no céu da boca. Então, por isso que às vezes a gente coloca o bebê no peito, ele fica batendo a cabeça, rodando e não consegue sugar, porque enquanto não encosta no céu da boca, ele não tem o reflexo de sucção. Então, por isso que tem um jeito de colocar o bebê no peito, pra gente fazer o reflexo de sucção pra região areolar, porque fala assim, eu não amamento porque eu tenho bico, eu tenho um pouco bico, tenho muito bico, fica nessa então, briga pois é, todo peito funciona? Todo peito amamenta. Todo peito amamenta. Claro que a gente vai ter técnicas diferentes. Pra mim, como profissional, é mais difícil quando tem um mamilo muito grande. Porque não tem o que fazer. O mamilo é grande, a boca do bebê é pequenininha. Ele não consegue chegar na areola, ele fica só no bico. Tá entendendo? Ele não consegue chegar na região areolar. E aí a gente tem que tirar o leite, dar no copinho, até esse bebê crescer um pouquinho, coisa de dias, semanas, às vezes, pra ele conseguir abocanhar maior. Porque tem bebê que faz vômito, coloca a boca no peito e faz vômito, porque o mamilo é muito longo. Esses casos são mais difíceis do que quando não tem bico. Quando é um mamilo plano, retinho, que aí a gente tem a técnica do sanduíche, de juntar a região areolar e fazer o bebê mamar. Entendeu? Entendi. Então, assim, é muito legal isso. Nossa, assim, tem muita Eu falo, técnica, olha só, aqueles sofrimentos, né, por exemplo, eu sangrava muito o mamilo. Eu não sei, assim, acontece isso mesmo por sensibilidade? Não, é a pega errada. É, né? Uma pega correta não tem dor para amamentar. Na pega errada, dói, lesiona, fere. Por isso que a gente faz o laser, né? As consultoras de amamentação. Hoje em dia, a maioria tem o aparelho do laser, porque ele potencializa a cicatrização, para fazer uma cicatrização mais rápida. Diferente de qualquer outra ferida que você tem, o peito você não tem tempo para falar assim, olha, agora eu vou ficar 3 dias aqui sem usar o peito para poder cicatrizar. Com o bebê ele precisando amamentar. Então, a gente usa o laser porque ele potencializa a cicatrização, né? E a questão da dor ali. Então, essa mulher consegue, e claro, corrigir na técnica. De pegada. De pegar. Porque se a gente faz o laser e não corrige a técnica, não vai adiantar nada. Olha, mas eu tenho, pra mim, assim, é uma impressão, né, que ficou desse processo complicado de amamentação que eu tive, que ele foi muito mais aflitivo do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que a aflição, a ansiedade, todas essas coisas, o estresse da amamentação, eles foram muito mais determinantes para eu não conseguir amamentar do que a questão técnica. Eu acho que a consultoria passa por isso também, né, Marcela? Com certeza, gente. Quantas vezes eu falo que a consultoria não é para mulher, é para família. Porque uma mulher para amamentar, ela precisa de uma rede de apoio. Todo mundo tem que falar a mesma língua, tá? Gente, a minha mãe, mãe da consultora de amamentação, quando eu tava aumentando esse negócio do Gustavo ser prematuro, ela ficava assim, minha filha, dá um pouquinho de fórmula pra ele, não vai fazer mal. Eu falei, por quê, mãe, se eu tô cheia de leite? Pra ele engordar mais, pra ele encorpar. Eu falei, mãe, mas o leite materno, ele é muito melhor do que a fórmula. Não, ele precisa de um pouquinho pra dar uma sustância. E falava assim, sabe o que eu fazia pra vocês? Eu dava engrossadinha com maisena, eu ficava tudo fortinho. Falei, pois é, mas isso não se faz mais, né? Isso tem várias Tem um mito mesmo, né? De que o leite materno é ralo. E é fraco. E é fraco, né? Porque na mamadeira, você pegar uma mamadeira com 150 ml de leite fórmula, e dá pro bebê, se sobrou 30, quanto que ele mamou? 120. Você tem certeza. E no peito, quanto que esse bebê mamou? Ninguém mede, ninguém sabe. É claro que a gente tem as técnicas depois pra medir, que pesa o bebê antes, pesa o bebê depois, pesa a fralda, tem umas técnicas. Mas assim, mamãe, como que ela sabe tanto que o bebê mamou? A gente vai ver pelos sinais do bebê. O bebê demonstra quando ele tá com a barriguinha cheia, aquela mãozinha dura e rígida, fica relaxado, o bracinho fica mole.
a gente abre a boca do bebê, a linguinha dele tá lá no céu da boca, faz muito xixi. Então, a gente vai avaliando. Mas isso causa ansiedade, porque você fica assim, será que mamou ou não mamou? Pegou... E aí, quando o bebê tá com a pega errada, que ele fica lá 40 minutos, 1 hora no peito, só que ele tá só no mamilo, ele não tá extraindo leite, ele tá sugando, mas não tá tirando, ele gasta energia pro esforço que ele tá fazendo e não tira o leite. Então, aquele bebê vai perder peso. Você fala, meu Deus, mas ele mama durante 1 hora. E como que ele tá perdendo peso? Porque o meu leite é fraco. Mas não é o leite, né? Ele não conseguiu tirar o leite do peito. Entendeu? Quando a criança tem a pega certa, isso aconteceu com a minha sobrinha, que teve aí dos Estados Unidos, e o neném começou a nascer os dentinhos. Aí ela falou que estava machucando. Começou a morder, e até então, a pega era correta. E aí? Na fase do nascimento dos dentes, porque assim, na teoria o bebê começa a nascer os dentes a partir dos 6 meses, mas eu tenho bebês que com 4 meses já começou a nascer o dente, e com 4 meses o bebê às vezes não tem essa consciência do que fazer com a boquinha, eles não usam a gengiva para mamar, são os lábios e a língua, mas às vezes no final da mamada, para aquele conforto que a gente chama de sucção não nutritiva, que quer ficar só chupetando a mama, aí às vezes bate o dentinho, né? E assim, com o bebê de 4 meses não tem muito o que fazer, porque ele está aprendendo ainda e às vezes ele quer até coçar o dente no peito da mãe. Entendeu? Só que, assim... Aí o peito vira o TT mesmo, né? São poucos bebês com 4 meses, né? Que a maioria a partir de 6 meses. Então, a partir de 6 meses, a gente já tem como ensinar esse bebê a dar outras coisas para coçar, porque ele já está na introdução alimentar, já mama com uma frequência menor. A gente vai lá, vai falando com o bebê, doeu, não pode fazer assim com a mamãe, não brigando para o bebê não tomar trauma, mas explicando que daquele jeito dói, corrigindo, né? E na base da conversa mesmo, até com as crianças maiores, com os bebês maiores. Então, bebês maiores. Todo mundo fala assim que a amamentação exclusiva até 6 meses é o ok, isso. E bebês maiores, tipo bebê de 2 anos, menino, quando eu falo assim, bebezão grande que já fala, não sei o quê, e continua no peito. Isso é saudável, não é saudável? Isso é saudável enquanto estiver bom para a mãe e para o bebê. Isso não tem regra. A regra é leite materno exclusivo até os 6 meses. Até o ano, o leite materno continua como o principal alimento. Às vezes a gente acha que vai introduzir introdução alimentar e o leite vai vir para complementar, mas não é. O alimento que complementa a amamentação até 1 ano. Depois de 1 ano, troca. O leite vem para completar a alimentação, né? A OMS a OMS defende, né, Sociedade Brasileira de Pediatria, Unicef, enfim, a amamentação até os 2 anos, tá? Mas isso, gente, vai de cada família, não tem como, né? Tem mães que amamentam até 2 anos feliz da vida, tem outras que com 1 ano já tá procurando para fazer o desmame, porque eu atendo eu falo que é difícil iniciar a amamentação e às vezes é difícil finalizar também, né? E eu falo que desmamar não é desamar, porque a mãe fica também com uma culpa. Nasce uma mãe, nasce o quê? Uma culpa. A gente tem imensa. Culpa de tudo. Tudo que acontece. O pernilongo pica, seu filho fala, por que eu não fechei a janela? Por que eu não passei o repelente? Por que eu não estava olhando? Tudo. Então, na hora de desmamar, por mais que às vezes seja necessário, por infinitos motivos, a mãe sente uma culpa. Né? Então, desmamar não é desamar. É você ensinar que aquele processo finalizou, você cumpriu do jeito que você gostaria, do jeito que poderia, e aí tem os processos do desmame mesmo. A saúde mental da mãe começa na gestação, né? Com certeza. A ser alterada, né? Sim. Aqui, quando você está dando peito, aí você está dando em uma mama, aí de repente a outra começa a pingar. Por que acontece isso? Porque o estímulo hormonal da ocitocina, que eu falei que é o hormônio que ejeta o leite, ele não vai assim, a ocitocina vai para a mama direita, a ocitocina, ele vai para o corpo. Tanto que a mulher, nos primeiros dias da amamentação, enquanto ela está amamentando, ela sente uma cólica, porque o útero começa a voltar para o lugar. Então, a ocitocina não é um hormônio de ação local, vai agir só na mama. Ele age no seu organismo todo. Então, por isso, quando você está amamentando uma mama, a outra começa a pingar, porque está tendo o reflexo da ocitocina. E tem uns coletores que a gente coloca para coletar esse leite que está pingando. E outra coisa também, que é muito interessante, quando a gente escuta o bebê da gente chorar, e você está na hora de amamentar, o peito começa a pingar. Pingar. Eu lembro que quando o Gustavo tinha 45 dias... Ai, gente, essa história é demais. Pode contar? Pode. Quando o Gustavo tinha 45 dias, eu tive que fazer o psicotécnico para renovar a minha carteira de motorista. Ai, gente, isso é demais. E aí, eu fui aflita, porque eu amamentei.
E fui correndo. Correr pra voltar pra próxima mamada. Já cheguei explicando pra secretária, né? Que ainda não tinha aquela rotina de 3 em 3 horas. Mas era um 45 dias, né? Tava no meu último dia do puerpério, digamos assim. E eu falei assim, olha, levei certidão de nascimento dele, tô com um bebê de 45 dias. Ela me passou na frente, fez tudo. Aí na hora de fazer o teste, lá, o psicotécnico, né? Aí o médico colocava as cores dos sinais, tampava um olho, tampava o outro, eu tinha que falar nas cores. Aí ele tampava, eu falava azul. O outro, eu, vermelho. Ele, de novo, eu, azul, vermelho, laranja, azul. E aquele azul. Aí ele foi lá, destampou e falou assim, deixa eu te falar. As cores, eles são do sinal de trânsito. Você precisa falar as cores do sinal de trânsito. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer de novo? Vamos. De novo eu comecei, azul, vermelho, laranja. Ele falou assim, olha só, você tá falando azul. E não tem azul no sinal de trânsito. Você tá enxergando azul? Aí eu comecei a chorar. Falei assim, sabe o que é? O quarto do meu menino é todo azul. É a almofada azul, a roupa dele é azul. Eu tenho uma parede pintada de azul. Eu tô aqui pensando que eu devia estar lá amamentando. Minha blusa já tá toda molhada. Aí eu comecei a chorar de desespero. Eu não passei no psicotécnico. Ele falou que eu não estava no momento apta pra dirigir, né? Porque né, gente, o trânsito exige uma calma. Aí ele me encaminhou para o oftalmologista. Eu não consegui ler uma letra. Ele colocava as letras como se eu não soubesse o alfabeto. Eu ouvia as letras, gente, eu não sabia o que era A, o que era K, eu não sabia nenhuma letra. Eu não conseguia ler nenhuma letra. Eu enxergava, mas eu não conseguia raciocinar. Porque você está com a restrição de sono. Você está sem dormir. Entendeu? Você tá preocupado. Eu morava lá em Cabo Frio, como eu falei, minha família morava toda aqui em Valadares, lá era só eu e meu esposo, minha mãe já tinha voltado, a minha rede de apoio era só meu esposo. Então, assim, é extremamente cansativo. Eu deixei ele com a minha funcionária de casa pra ir, aquilo me faltava ar de deixar o Gustavo, entendeu? Me faltava ar, assim, que eu deixei o Gustavo. É a culpa, né, materna aqui. A culpa materna. Então, assim, o puerpério, e uma coisa que eu converso muito, e quando eu vou dar treinamento nos municípios, que eu faço capacitação da atenção primária em mais de 40 municípios no Brasil, eu falo sempre assim, olha, o que tem que ser conversado com a gestante não é só sobre amamentação, cuidados com recém-nascido, primeiro socorro, não. Tem que conversar sobre o baby blues, sobre a depressão pós-parto. Porque depois que você acaba de ganhar um neném, seu bebê tá saudável, seu bebê é lindo, você chega em casa, a amamentação tá ok, você tem uma rede de apoio, você tem direito de ficar triste, gente? A mulher se sente um direito de ficar triste, ela vai ter coragem de reclamar, de falar que tá triste, de falar que não quer segurar o bebê, de falar que não quer amamentar. De se sentir feia. Se sentir feia, ela não tem coragem de falar, então ela não verbaliza aquilo e ela começa a se culpar. Sim. Eu queria amar meu filho, eu queria estar feliz, eu não tô, eu tenho vontade de chorar o tempo inteiro. Mas ela não entende que quando tirou a placenta, tirou uma bomba de hormônio que estava ali mantendo a gestação. Então, é como se fosse uma TPM muito mais aflorada, que você tá rindo, você tá triste, com essas variações hormonais. Então, a gente tem que falar isso com a mulher e com os familiares. É porque é muita alteração, né, Marcela, da gestação até o nascimento, né? Até o nascimento não, né? O puerpério todo, assim, o né? final da vida são... Como é que eu vou te dizer? Problemas, né, que você tem em todo momento, porque você tem que preocupar de olhar uma fralda, de olhar um leite. É muita coisa. São as fases, na né? sua mente, assim, da noite pro dia. Sim. Se você trabalha, deixar a criança em casa, você já está pensando como é que você vai fazer com o seu filho. Isso. Então, essa depressão ela deve se dar muito. Aí, se você disso, não trabalha, você tem que organizar o seu financeiro, porque né, quando você planeja um filho, você estima que você vai ter eu não vou falar a palavra despesa, mas que você vai ter uma mudança no financeiro da sua casa. Com certeza. E aí, depois que o neném nasce, você descobre que tudo aquilo que você achou é muito maior, assim, né? Não só porque as coisas são caras, mas porque você começa a perceber que o que você fazia antes de ter filho, você não consegue fazer depois que tem. Principalmente no começo. Então, acho que essa sensação de você... quando você está muito mãe, você saber assim, você procurar onde está a mulher, Sim. né? Aquela mãe tá ali, ela é mamadeira, ela é berço, né? Ela é tudo assim, o filhotinho tá acoplado ali. Isso. E aí, o que ela é, né? Ela é uma provedora, Sim. né?
E aí, onde que está assim, a questão da individualidade? Acho que tudo isso mexe muito com o psicológico, com o mental de uma mãe, principalmente as de primeira viagem. E isso... O bebê até 3 meses, ele não sabe que ele nasceu, ele acha que ele e a mãe é uma pessoa só. Olha pra você ver. A gente chama de esterogestação. São os primeiros 90 dias após o parto. O bebê não sabe que nasceu, ele acha que ele e a mãe continuam naquele mesmo vínculo. Então, por isso que ele tem aquele... Você pega, outra pessoa pega... E aí alguém vira e fala assim, pega, o bebê não, vai chegar do hospital, né? Vai chegar do parto e já deixa dormir sozinho lá no quartinho dele. Isso, pra criar autonomia, pra não ficar com manha. Não, compra uma babá eletrônica, não sei o quê. Isso não existe, porque a mãe também... Eu acho assim, o bebê não sabe que nasceu. E a mãe, por mais que ela saiba que pariu, ela também não está preparada para perder aquele vínculo. Com certeza. Né? Aquele vínculo 24 horas. Por outro lado, uma coisa é você ter uma barriga, outra coisa é você ter uma gentinha, uma pessoinha ali, que depende de você, que depende de você para tudo, e aí de repente você fala assim, cara, eu não posso falhar. E aí é onde que você cai, assim, gente, a sabe? mulher, a mãe, quando tem filho, ela perde o direito até de morrer. Exatamente. Porque era a coisa que eu falei, meu Deus, me abençoe, me proteja. Eu não posso morrer, eu não posso adoecer, eu não posso ter nada, porque... Eu não posso ir na montanha-russa, porque se eu tiver um treco numa roda gigante, gente, num negócio assim, eu era tão corajosa antes. Eu virei uma franga. Nossa, eu não tenho coragem de nada, não tenho coragem de nada. Nesse trabalho que eu faço, né, de treinamento de municípios, é online. Mas aí no agosto do ano passado, por causa do Agosto Dourado, que é um mês que comemora a amamentação, um município de... esqueci o nome agora. Me chamou para ir lá fazer uma palestra presencial. E eu fui. Gustavo com 4 anos. E aí fui de avião até Belo Horizonte. Belo Horizonte eu fui de carro. Eu entrei, gente, no avião chorando tanto. Mas eu chorava, as lágrimas corriam. A aeromoça ia me dando papelzinho, ia secando, tava usando máscara, ainda a máscara foi encharcando, e eu não conseguia parar de chorar, de pensar que eu ia ficar 5 dias longe de casa, e aquela coisa, que eu acho que as pessoas estavam no avião e falaram assim, você tá indo embora para os Estados Unidos, não né, tá deixando a família, porque lá tava Henrique e Gustavo me dando tchau no aeroporto, porque é pequenininho, né, dá pra ver do avião, e eu dando tchau, quase passando assim, pelo amor, esse avião não pode cair, o carro não pode bater, nada pode acontecer, porque eu tô deixando meu filho, pelo menos assim... É uma luta. Quando eu comecei o beach tênis, Sônia, acho que a gente não começou juntinho nos primeiros dias, não, né? Eu até postei esses dias no Instagram, falando assim, que eu começo o dia cuidando de mim, fazendo uma atividade física. Porque eu preciso estar bem para cuidar dos outros, tantos outros que eu cuido. Que nem a história da máscara do avião, né? Exatamente. Primeiro em você, para você poder ajudar quem tá do seu lado. Mas eu sentia culpa de fazer Com atividade certeza, física. a gente sente. Quando eu comecei a fazer o beach tênis, o Gustavo ia comigo em todas as aulas de manhã. Eu deixava ele lá brincando, porque eu não conseguia ir pro beach tênis e meu filho vai ficar em casa durante 1 hora. Entendeu? Eu sentia essa culpa, porque à tarde eu já ia sair pra trabalhar. E de manhã eu tava saindo pra fazer um beach tênis, tipo assim, um lazer, uma coisa minha, pessoal. E aí eu tive que ir trabalhando nisso, que quanto melhor eu estou pra ele. Mas a sensação de segurança também, o bebê também sente ela, né? Sim, com certeza. Quando o bebê tá no colo, ele escuta. A gente, quando pega o bebê, não tem mais, a gente faz assim. Isso é o som do útero, da artéria uterina que ficava lá. Olha, e a gente faz instintivamente. Por instinto, e o bebê gosta. Então, quando a gente deita o bebê, que barriguinha aqui, né, eles não ficam calminhos? Fica. Porque eles escutam o nosso coração batendo, eles sentem o movimento da respiração e eles acham que estão lá no útero novamente. Que é a esterogestação, que eu falei desses primeiros 90 dias, que o bebê precisa. Quando eu chego na casa de um paciente para atender, aí às vezes vem o marido, o avô abre o portão para mim, né, do bebê, o marido da esposa, o avô do bebê, e vai lá e fala assim pra mim, não, foi bom você chegar, porque já tá numa manha, um bebê de 5 dias, já tá numa manha, só quer ficar no colo da mãe, se outra pessoa pega, chora, se coloca no berço, parece que tem espinho. Eu vou lá e falo assim, pai, vó, me conta aqui, você acha que um bebê com 5 dias tem uma capacidade cognitiva de falar, eu vou fazer manha, se alguém me pegar, eu vou chorar, se me colocar no berço, eu não vou aceitar. Ele não sabe nem que nasceu. Ele estava num mundo que era escuro, quente, silencioso, só tinha aquele barulho. Gostoso pra caramba. Ele não precisava sentir fome, ele não ficava de fralda molhada. Ele não ficava com aquelas roupas de lã, aquelas golas até aqui. Em Valadares. E touca e luva. E ele tá morrendo de calor dentro dessa roupa. Ou ele tá com frio, né?
Ele tá sentindo tudo agora, então ele quer ficar no colo da mãe, no colo de alguém, principalmente da mãe, por causa do cheiro, da voz, de tudo, do toque. Então, assim, bebê fica no colo. Qualquer mamífero, gente. Um cachorrinho que vem ali nos cachorros sai de perto dos filhotes. Não sai, né? Qualquer mamífero. Por que que nós temos que sair de perto? Por que isso? Seres pensantes, né? Tanto que tem pouco tempo que é obrigatório o alojamento conjunto. Antes ganhava bebê e ia lá pro berçário. Sim, Vocês lembram disso? a gente ganhava, mas não levava, né? O bebê ficava no berçário e a mãe voltava pro berçário. Olha, isso não existe eu, por mais, exemplo, esse quando alojamento a conjunto. Giovana nasceu, ela foi pro berçário. Eu lembro Eu quando só minha irmã vi, nasceu, que eu fiquei lá no berçário vendo. Eu sou 6 anos mais velha que minha irmã. Eu vendo pelo vídeo da maternidade minha irmã lá no berçário. Entendeu? Isso é muito vivo pra mim. Isso existe berçário, existe, mas pra outros fins. Pra ela pesar o bebê, pra fazer um cuidado, né? Mas é alojamento conjunto. O bebê fica com a mãe. Eu cesariana, eu tomei anestesia geral, não. Anestesia de cesariana normal, mas se a minha pressão começou a subir muito, eles me deram uma apagadinha. Uma sedação. Uma sedação. Então, a Giovana nasceu num domingo, mais ou menos, na hora do almoço, eu só fui ver a Giovana no outro dia. Aí ela já chegou pacotinho, assim. Então, assim, aquela coisa do neném que sai, sem... Eu não vi a hora que chorou, não vi nada. Primeiro eu tava apagada e depois naquele pós-anestésico a gente fica pancada, Sabe o que né? tem hoje em dia na cesárea? Não fica aquele campo verde, assim, separando, aquele campo transparente. Que pra aí você a mãe ver. já consegue ver desde o momento que nasce. Tanto que é indicado que o bebê amamente na primeira hora de vida. Nasceu no peito. Isso que a gente chama de hora dourada. O bebê nasce com um reflexo de sucção bem ativo. Olha. E ali, por causa, né, questão dos hormônios e tudo, a mama tá esperando o bebê vir mamar. Então, já coloca o bebê para mamar, ele já regula a temperatura corporal, o útero da mulher começa a voltar para o lugar, então reduz o risco de hemorragia pós-parto, sabe? Tem toda uma vinculação, a história... É lindo, né? É lindo isso, porque a gente percebe também que máquina fantástica é o corpo humano, né? Nossa, com certeza. Mas a gente não, é lindo, mas a gente não pode romantizar. Claro. Eu tenho pavor daquelas fotos na maternidade, daquelas atrizes linda, maquiada, com o bebê amamentando. Não é porque a realidade do parto normal é um suor danado. Aí a pessoa tá esperando aquilo. Nossa, que daí de aumentar a minha cadeira de amamentação, eu vou estar lá plena, amamentando. Meu filho, nasce uma mãe, nasce um coque, entendeu? É assim, é doação mesmo. E a pessoa entender que ela vai passar, que são várias fases. Várias fases passam. Essa doação é muito importante. Né? É importante a mulher saber dessa doação que ela vai ter. Tem gente que fala assim, mas ela não sabia que era assim, eu não imaginava que era assim, que era tão cansativo. Gente, imagina o preparo que se faz na gestação. Eu falei que não faz preparo físico na mama, né? Fazer um preparo emocional, psicológico. Agora, você falou da questão da hemorragia, da sucção. A sucção, ela ajuda a mulher a não ter hemorragia? Porque a ocitocina faz a contração do útero. Então, ajuda o útero a voltar para o lugar. Quanto antes o útero volta para o lugar, menos sangramento a mulher tem. Viu? Agora, a mama também pode ter problema, né? Vermelhidão, febre, ou não. O que acontece? E isso foi, assim, na época do Covid, o bebê, quando nasce, vem o colostro, que eu falei. Pouquinho, vem amarelinho, mais escuro e tudo, porque o estômago do bebê é pequenininho. Geralmente, entre o 3º e o 5º dia após o parto, vem a pojadura, que é quando o leite maduro desce. É o leite de transição, que a gente chama, que vai mudar do colostro pro leite maduro. Aí a mama fica cheia, fica quente, aquela mama que fica dura, e o bebê não consegue abocanhar, que eu expliquei lá do balão. E vai ficando muito quente. Eles antigamente falavam que o leite estava empedrando. E é isso, mas em pedra mesmo. Em pedra? Você bater assim, ó. Em pedra mesmo. E aí, se o bebê não extrai aquele leite, né? E aí a mama vai ficando cheia, vai ficando dura, vai ficando quente. A mulher começa a ter febre, ela começa a ter dor no corpo. Como se fosse uma gripe. E aí você pensa, lá na época do Covid, a mulher foi pro hospital. 3º, 4º dia, ela chega em casa e começa a sentir isso, que ela tá? Covid. Elas ficavam desesperadas, me ligando, que tava voltando pro hospital. Eu falei, não volta. Isso é a pojadura. E, gente, durante o pré-natal, nenhuma paciente é orientada sobre isso. Nenhuma consulta no pré-natal. Sabe onde que a paciente é orientada sobre isso? Quem faz pré-natal na saúde pública. Que lá no posto de saúde, lá na estratégia de saúde da família, a mulher faz pré-natal odontológico,
médico, com enfermeiro e com a equipe do NASF, que é nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Então, tem os grupos de gestante. Lá ela vai ser orientada sobre isso. A mulher que faz o pré-natal no particular, só com o médico, ela fala assim, eu não aprendi nada, mas eu sei que lá na maternidade eu vou aprender. Ela sai da maternidade sem aprender. Sim. Ninguém fala pra ela, você vai sentir a pojadura, sua mama vai ficar cheia, evita água quente na mama. O que as pessoas falavam antigamente? O peito empedrou, vai o quê? Água quente. Do chuveiro, água quente, né? A mama já tá quente. É. Já tá com processo inflamatório. Aí você coloca água quente, faz uma vasodilatação, aquele peito enche mais ainda. Aí começa a encher aqui debaixo da axila. A pessoa fica com leite até debaixo da axila. Então, assim, por falta de orientação. E aquela que passar o pente? Por essa luz que me ilumina, gente. Eu fiz um laser numa mulher, uma paciente minha, que ela ficou com uma ferida que de tanto passar o pente pra tirar o leite da mama. Coitada. Porque falaram pra ela ir pra debaixo do chuveiro com água quente e passar o pente. E aí ela ficou com uma ferida aqui no peito. Então, assim, são orientações porque básicas. Já é uma pele mais fina, né? Sim, já tá esticada demais, né? E tem até a posição também para a criança ficar confortável, né, Marcela? Sim. A gente é muito acostumada, a gente chama de posição tradicional, que é aquela que a mãe segura o bebê aqui e amamenta. Mas olha que interessante, onde o queixo do bebê tá virado, é onde ele tira mais leite por causa do movimento da língua. Então, se tá virado para cá, ele vai tirar mais leite da parte interna. Aí essas mães que ficam com a mama muito cheia, igual eu falei, que vem até para a região axilar, porque a gente tem glândula mamária aqui na região axilar, a gente coloca para amamentar invertido, que aí o queixo vai virar para cá e vai conseguir tirar esse leite do fundo da mama. Ou então, quando é gêmeos, coloca um pra cá, outro pra cá. Entendeu? Então, tem várias posições de amamentar. A cavalinho, a ladyback. O que é ladyback? A mãe inclina o corpo mais para trás, o bebê fica mais deitado. Para quê? Mamãe que tem um fluxo de leite muito grande, o bebê chega até a engasgar quando mama. Quando ela joga o corpo para trás, é como se o leite fosse mais lá pro fundo. Então, o bebê vai retirando aos poucos. Então, assim, para tudo tem um jeito. Sabe? Para tudo tem um jeito. E é jeito, né? E é jeito, claro. Você falou sobre a questão do serviço público, que dá mais essa orientação do que os particulares. Mas todo mundo tem acesso a uma consultoria, porque o valor não é um valor que é alto, mas ao mesmo tempo não é um valor que você está esperando. E não é uma coisa que os planos costumam cobrir, né? Ou não? Nenhum plano de saúde cobre. E também, como são poucos consultores de alimentação, a gente não quer pegar plano de saúde porque eles iriam pagar pouco, né? Pro profissional. Então, Sônia, eu falo muito assim, tem coisas que são prioridades. A pessoa vai ver que aqui é prioridade. Eu fazia furo do brinco, do primeiro furo. Furinho na orelha de bebê, junto com a consultoria de alimentação. Não faço mais. Eu cobrava R$150 para fazer o furinho. Nenhuma mãe, nenhuma mulher nunca questionou o valor. Nunca chegou para mim e falou assim, eu vou ver com o meu marido se eu posso fazer ou não. Porque aquela neném vai ter um brinco. Sim. Não importa de onde que vai vir esse dinheiro, como que vai pagar, o que vai fazer. Aquela menininha vai ter um brinco na orelha. Você tá entendendo? Já a consultoria de alimentação, quando você fala o valor, fala assim, eu vou ver. Eu vou ver com meu esposo. Meu esposo achou melhor, não. E aí, questão da prioridade. As pessoas que deixam de fazer, não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro, é de prioridade. Por quê? A prioridade da pessoa é tirar foto, newborn, gestante, kit berço, coisas que são instagramáveis. Aquilo que você vai postar, aquilo que é bonito. Aquilo ali a pessoa investe. O brinquinho. Agora, porque se a pessoa não amamentar, se ela não pagar a consultoria de alimentação, o que ela vai ter que comprar? Fórmula. A fórmula. Quanto que custa uma lata de fórmula? R$80. Você tá entendendo? Então eu falo, olha, você não vai pagar, você não tem condição de pagar a consultoria, e como que você vai fazer para comprar a fórmula? É claro que tem as infinidades de mulheres carentes, que aí não tem condição nem da fórmula, nem da consultoria, nem de nada. Aí tem um banco de leite, mas não são todas as cidades que tem um banco de leite. Que ela pode ir lá tanto para ter o acesso ao leite para o bebê, quanto para aprender a amamentar. Mas eu tô te falando o que eu vejo das pessoas. E toda gestante eu falo, guarda dinheiro para duas coisas após o parto. Consultoria de amamentação e as vacinas que o SUS não cobre. Porque isso vai fazer diferença na vida do seu filho. O kit berço, a roupinha, o sapatinho, 1000 laços, isso não vai mudar nada na vida do seu filho. Rápido, né? Não é? Perde tudo tão rápido, entendeu? Verdade. Agora, ele ter acesso ao leite materno e as vacinas que o SUS não cobre, com certeza vai ter, né? E olha que a cobertura vacinal do SUS é grande, né? Não, é enorme. São pouquíssimas vacinas que o SUS não cobre. É questão de tipos de cepas de meningite, a CWY, meningo B,
algumas de pneumonia, bem pontual, entendeu? Porque, assim, a Mas gente tem... são bem caras, acho que é exatamente por isso, né? Porque a gente, assim, com todos os problemas da saúde pública, a gente tem um SUS que é a maior cobertura vacinal, uma das maiores do mundo, né? Sim. E quando a gente vê essas reportagens que o número de vacinas no Brasil caiu, não é falta de oferta. Não é falta de oferta. Entendeu? É falta de procura mesmo. Porque qualquer pessoa, você vai num posto de saúde, você consegue as vacinas. Sim. Né? Todos nós somos vacinados por Covid pelo SUS. Ninguém pagou pela vacina. Não, e eu não sei, assim, a minha lembrança de infância, por exemplo, não tinha esse questionamento. Será que vai vacinar? Se fizer não sei o quê. Mas você tomava uma vacina que deixava um buraco no seu braço, que o resto da sua vida você põe a mão aqui, tem um furinho. Eles não queriam nem saber. Pai e mãe dava vacina mesmo. Hoje tem toda essa coisa, que a vacina vai fazer mal, que não sei o quê. Claro que vacina tem reação. Sim, né? Você tem vacina de vírus vivo, você tem, né, mas assim, o benefício é maior do que a reação, né? Com certeza. Então, essa frescura de, não vou levar para vacinar porque vai ficar 3 dias com febre. Gente, é sério, a gente tomava cada vacina cabulosa e tá todo mundo muito bem e não adoeceu, né? Sim, com certeza. Marcelo, o armazenamento do leite também é indicado? Sim, aí o leite, toda mulher deveria deixar um pouquinho de leite armazenado, porque tem coisas que acontecem, que você não está esperando, você tem uma dor de dente, você precisa de um dentista, você tem que deixar um leite pro seu bebê, você precisa tomar um medicamento para fazer um tratamento que às vezes são poucos, mas tem medicamento que não é compatível com a então, era amamentação. isso que eu ia perguntar. Durante o processo de amamentação, tem aquele que a gente falou aqui de vacina, né? Tem alguma vacina, alguma medicação que você vai tomar que aquilo vai ser ruim para o bebê? Tem, mas são poucas. Tá? Não tem são vacinação poucas. no puerpério, né? Assim, a mulher não tem nenhuma vacina obrigatória durante o período de puerpério, né? As básicas. Se ela não tiver completado de hepatite, ela tem que fazer. Se ela não tiver completado a antitetânica, ela tem que fazer depois da gestação. De gripe, mas não tem nenhuma que tem que tomar por causa do puerpério, não. Entendeu? E nenhuma delas afeta a amamentação? Essas? Não. Pelo contrário. Eu vou te responder rapidinho, Sônia. Na época, a minha tese do mestrado, que eu defendo agora, é a consultoria de amamentação em tempos de Covid-19. Como que o número de pacientes que quiseram amamentar aumentaram, mulheres, né, que quiseram amamentar, aumentaram no período da pandemia. 2 motivos. Porque via que o leite materno era um fator de proteção para o bebê. Lembra que teve uma campanha para colocar as mulheres que amamentavam como prioridade para receber vacina? Porque assim, uma pessoa vacina, 2 pessoas são protegidas. Porque ela recebia vacina e passava a proteção pelo leite materno. Olha que interessante. E o segundo motivo é que as mulheres ficaram mais em casa por causa da questão do isolamento social. Então não trabalhavam fora, começou a ficar em casa, então puderam estender o período de amamentação. Então, isso assim, foi uma mudança do padrão na questão da pandemia. E aí o leite, para poder armazenar, a mulher tem que ter todo um cuidado de higienização na hora de retirar. Porque quando você está com o bebê no peito, a boquinha dele está lá dentro, o mamilo está dentro da boca do bebê, o leite já sai direto. Quando você está usando a bombinha, você pode falar e pode contaminar o leite com saliva, então tem que ter todo um cuidado de higiene da mama, dos utensílios que vai utilizar. Tirou o leite, ele pode ficar até 24 horas na geladeira. E no congelador, ele pode ficar até 6 meses. E aí, tem algumas regras que a gente tem que ver de temperatura, né? Tem que ser no freezer. Quando a gente guarda na geladeira ou no freezer, sempre no fundo, não na porta. Porque na porta, você ficar abrindo e fechando, a temperatura vai variando. Vai oscilar. Você deixa no fundo que a temperatura é a mesma. E para usar esse leite congelado ou refrigerado depois, assim, tipo... Ele, voltar a temperatura. Como é que é? Tem que aquecer? Não pode usar micro-ondas. E não pode aquecer direto na panela. Tipo um banho-maria. Tem que fazer um banho-maria. Você aquece a água, desliga o fogo. Aí eu falo assim, a temperatura de 40 graus. Como que eu vou saber quantos graus? É um que você consegue colocar a mão, que é tipo água do chuveiro, bem quentinho, que você consegue tocar. Então, você não precisa deixar a água ferver, borbulhar. Esquentou um pouquinho, desliga o fogo e põe a vasilhinha, né, o frasco que tiver com leite para ele descongelando ali naquele banho-maria. Ou então, tira do congelador, passa para a geladeira. Se você tem um texto assim, eu vou usar, já tem uma coisa programada, né? Aí tira, deixa ele descongelando dentro da geladeira ou descongelar em temperatura ambiente mesmo.
Marcela, eu queria que você falasse o que é puerpério. Está toda hora falando. Não é? E tem tanta gente que não sabe. Puerpério. O nome é estranho, né? É o período após o parto, que a gente conta na literatura 42 dias. Mas não quer dizer que vai ser 42 dias para mim, 42. Cada mulher vai ter. Nascimento da criança. Após o dia que o bebê nasce, conta-se 42 dias. É o resguardo. Né? Esse é o puerpério. Entendeu? Esse é o período. Mas não precisa ter 40 dias de canja, não, né? Não precisa não. Nem ficar sem lavar o cabelo 40 Nossa, dias, né, pelo gente? amor de Deus, né? Marcela, é mito a questão assim, você comeu determinada coisa, vai sair no leite ou não? Mas você fala o quê? De sair o quê? Pra trazer prejuízo pro bebê? Ter cólica? Cólica. Então, gente, isso é muito individual de cada mãe, de cada bebê. Tem mães que o bebê começa a ter muita cólica, e aí eu vou avaliar a alimentação dela para ver se a gente pode fazer alguma alteração. Primeira alteração que eu peço para a mãe, em algumas situações, não é regra, tá, gente? Não é para todo mundo parar de tomar leite, por exemplo, que eu vou falar aqui agora. Eu peço para a mãe suspender o uso do leite, que ela usa leite de vaca. Né, queijo, derivado, para ver se melhora. Porque a proteína do leite... Não é lactose, porque o leite materno tem lactose. A proteína do leite de vaca é desse tamanho. A proteína do leite materno é desse tamaninho. Só que a proteína do leite de vaca, ela passa pelo leite materno. Chega no intestino do bebê, ele pode ter uma dificuldade de digerir e pode dar cólica. Mas isso não é uma regra. Tem mulher que tira o leite, tira o feijão, tira a couve, tira a cebola, tira tudo, o bebê continua tendo cólica. Porque a cólica é esperada do recém-nascido. É uma fase de amadurecimento ali do sistema digestório. Então, é esperado a cólica. A gente tenta algumas situações para ver se consegue amenizar. Algumas amenizam, alguns não vai amenizar. Então, assim, a mulher ela tem que ter um acompanhamento, porque senão ela para de comer tudo, achando que é culpa dela, que o bebê está tendo cólica por causa do que ela alimenta. Mas tem alguns alimentos que realmente passam pelo leite, tanto que a qualidade do leite, ela é diferente de uma mulher para outra de acordo com a alimentação também. Entendeu? Que aí é nutriente também. Isso, é uma coisa de nutriente, de gordura, Uhum. de caloria, de tudo. Açúcar. Também. Eles falam que a gente não pode comer chocolate. E canela, é o que eles chamam de alimentos quentes, né? Gengibre, cúrcuma, essas coisas quentes. Pode alterar o sabor do leite. Uhum. Um bebê que amamenta no peito, ele tem uma facilidade maior na introdução alimentar. Por quê? O leite, ele muda de sabor. De acordo com a alimentação da mãe. Então, quando ele vai comer o alimento, ele já tem aquela lembrança daquele gostinho. Normalmente, o que a família oferece pro bebê é o que ela come, né? E já o bebê que toma a fórmula, do primeiro dia ao último dia é o mesmo gosto. Aí é muito diferente quando entra uma fruta, Isso, exatamente. Agora, um trabalho online de uma consultoria, não é difícil, não? Porque às vezes você está falando assim, pega, faz isso, faz aquilo, e às vezes você lá de cá, você não está entendendo. E aí? Quando eu comecei, só uma olhada. Quando eu comecei a fazer a consultoria de aumentação online, foi quando eu mudei de Cabo Frio aqui para Valadares, no auge da pandemia, né? Setembro de 2020. E aí eu tinha pacientes lá que queriam atendimento, pessoas que ainda me conheciam lá, e eu fiquei atendendo aqui em Valadares presencialmente e só Cabo Frio online. E aí eu comecei a pensar como que eu ia fazer aquilo dar certo, porque justamente eu ficava muito de como que eu vou ver o bebê amamentando, como que eu vou orientar. E aí eu comprei uma infinidade de utensílios. Eu tenho mama com todos os tipos de bico de peito, eu tenho mamas de tamanho diferente, eu tenho bonecos do tamanho de recém-nascido, eu tenho um fantoche com a boquinha, com a linguinha, que aí eu vou falando. Primeiro eu passo a teoria para a paciente, com os apetrechos que eu tenho, com a boneca, com o peito, passo toda a teoria para ela, agora a prática. Aí na hora da prática eu preciso que essa paciente tenha um acompanhante, porque o acompanhante vai segurar o celular e eu falo, filma mais perto da boca, deixa eu ver o queixo. Pai, chega lá no pezinho do Arthur. Eu tô vendo. Agora afasta, que aí eu vejo o bebê de perto, o bebê no posicionamento do corpo da mãe e tudo, e consigo fazer essa orientação. E dá super certo. E aí eu comecei a pensar, se eu tô atendendo online em Cabo Frio, eu atendo Macaé, eu atendo Rio das Ostras, eu atendo Rio, e atendo hoje brasileiros do mundo inteiro. Que legal. Da tese do mestrado, dessa época do Covid, foram acho que 19 países que eu atendo brasileiras, né? Brasileiras que moram. E atendo portuguesas, né? Que moram mesmo pela em Portugal. Pela facilidade de comunicação. Do idioma. Isso. Então, criou e agora, para mim, isso é normal. Eu tenho um consultório online em casa, né? Dentro da minha casa, eu tenho um consultório montado
com tudo isso para fazer os atendimentos online. E tem o meu consultório físico na clínica, né, na Servos, que é onde eu atendo os pacientes presencial. Você tá vendo que a única coisa que modernizou foi isso, não? Eu acho que para essas mães que estão longe, que é muito, né? Deve ser muito bom você poder ligar para alguém e aquela pessoa te ajudar. Que o mais importante do que a consulta, essa primeira consulta, é o acompanhamento. Porque a paciente, quando ela faz a consulta, ela tem um acompanhamento de 30 dias dentro da consultoria. Porque o que eu estou ensinando para ela ali hoje é aquilo ali. Mas durante 30 dias, tanta coisa vai mudar. O leite vai aumentar, o leite vai diminuir, vai ter outra coisa. O tanto de fralda de cocô que eu recebo foto. Tá normal, essa coisa aí. Porque tem essa dúvida. São várias dúvidas. Você tem uma pessoa ali do seu lado para te falar, é isso mesmo, não, vamos prestar atenção, vamos mudar a alimentação, vamos aumentar a ingestão de água, vamos mudar a oferta do peito para o bebê, mudando, assim, técnicas para a gente conseguir chegar em algumas situações. E eu atendo muitas pediatras. Aqui em Valadares teve um tanto de pediatra que teve bebê. Eu atendi pediatras, médicas, nutricionistas, fonoaudiólogos, então não importa, tipo assim, tem gente que já sabe, tem gente que não sabe. Todo mundo que tem a oportunidade deveria ter essa orientação. A gente fala que, assim, sem dúvida é um diferencial, não é só propaganda, né, marketing só não. É que, obviamente, não precisa ser comigo, com um profissional que a pessoa tiver acesso. E são poucos profissionais, são poucos consultores de alimentação que tem. É muito estudo, muita dedicação. E aí, essa questão do online, que qualquer pessoa pode ter acesso. Se ela mora no Ceará, numa cidadezinha, ela tem acesso. Né? Então, a consultora de amamentação, o consultor tem que ter uma graduação específica? Geralmente na área de saúde, né? Enfermagem, médico, fonoaudiólogo, nutricionista. Geralmente dentro da área da saúde. Da área da saúde. Geralmente mais enfermagem ou não? Não necessariamente. Mais enfermeiros. E pediatras. Tem os pediatras que são também consultores de alimentação. São pediatras e porque já entendem essa necessidade de é porque você já tem uma olhada, de ajudar a amamentar, em vez de falar assim, olha, não está pegando, vamos para a fórmula. Isso. Tem esse olhar, a gente chama de um olhar holístico, né, ali para a paciente. A gente tem que entender toda a situação da paciente. Você não olha só o peito e a boca do bebê. Mamar é muito mais do que uma peito e uma boca, né? Toda a situação, toda a fragilidade. Eu gosto de conhecer a história da gestação daquela paciente. Uma paciente, cada filho é um filho, né? Cada gestação é única. Mas uma paciente que me procura na terceira gestação, porque as outras duas, ela não conseguiu amamentar, ela tem um sonho de amamentar, é diferente daquela mãe de primeira viagem, que ela não sabe nem o que espera. A outra, ela fala assim, Marcela, eu tive 2 filhos, não consegui amamentar, não sabia que tinha consulta de alimentação, é meu sonho amamentar. Ela já sabe o que espera. Diferente da primeira, que não sabe nem o que vem pela frente. Mas pode uma mãe não dar peito numa primeira gestação e na segunda conseguir? Sim, com certeza. Com certeza, cada gestação... E o contrário também pode acontecer? Se amamentou bem na primeira, não sei o quê, aí chega no segundo, no terceiro filho, o que está acontecendo que eu não consigo amamentar? Eu atendi uma agora, temos 15 dias, que é o terceiro bebê dela. Eu atendi, na primeira gestação, no primeiro bebê ela não teve problema nenhum, amamentou super bem. No segundo ela já teve dificuldade, foi quando ela me chamou e eu conheci, e agora nasceu o terceiro. E aí, na gestação, ela já falou, Marcela, meu parto é para essa semana, já fica atento que eu quero você desses primeiros dias, porque ela não queria passar de novo, entendeu? Então, são situações diferentes. Tem bebês que nascem com tônus muscular mais fraco, não consegue sugar, a linguinha presa. Então, tem várias questões alguma disfunção oral, que a gente vai identificando no caminho, assim, que possa dificultar aquela mãe de amamentar, né? Paula, você tá vendo que a gente tem conversa aqui primeira noite, Nossa! né? A gente fala assim, amamentar. Deveria ser a coisa mais natural do mundo, né? Mas não é tão simples assim, né? Se fosse tão simples, a gente não ia ter historicamente ama de leite, né? Isso. As mulheres que deixavam de amamentar, né? Muito cedo e tal. Quer dizer, a gente pensa numa coisa, não, gente, toda mãe amamenta. Não é bem assim, né? Toda mãe pode e deve amamentar, né? E acaba que quem não amamenta, né, durante muito tempo, eu também amamentei 1 mês, tem aquele sentimento de culpa, né? Ó, pra você ver. Não deve se culpar, gente. Não deve se culpar. Eu não sei se eu tenho um sentimento de culpa, assim. Eu acho que essa parte da culpa eu já consegui trabalhar também, depois de 30 anos, se não tivesse. Né? Mas eu acho que fica... é uma coisa que não sai da minha memória. Né? Dias de muita aflição
porque você não quer ver seu filhinho recém-nascido chorando. E com fome, né? Ninguém pode escutar com fome. E ao mesmo tempo, aquela, né, tem a tia, a avó, a mãe, todo mundo apertando seu peito, pega, faz isso, faz aquilo. Sabe, eu tenho uma lembrança muito aflitiva disso, assim. Sim. Mas eu uma falo memória isso muito, boa, não. Porque muitas me procuram assim, Marcela, eu tenho culpa, que eu não sabia que existia esse trabalho. A gente não se culpe. Você tentou, você fez tudo. E tem aquelas que mesmo com a consultoria de aumentação, mesmo tomando medicamento para aumentar a produção de leite, mesmo com a equipe, por algum motivo não conseguem aumentar. E tá tudo bem. O importante é que você tentou, que você procurou ajuda, né? Que você se dispôs, porque assim, é uma doação de corpo e alma. Do corpo para poder ser fonte de alimento e da alma mesmo. É uma doação de corpo e alma. A pessoa tem que estar muito decidida ali naquilo que ela quer. Porque tem todo um exercício mental mesmo, né? Não tem facilidade. Uma mulher que fala assim, eu queria fazer a consultoria do sono, porque eu quero que meu bebê dorme a noite toda, sabe? Desde os primeiros dias. Eu não quero amamentar, eu quero tirar o leite e dar na mamadeira, porque eu quero mais facilidade. Aí eu falo assim, olha só, tudo bem, é seu direito, você quer tudo isso. Mas deixa eu te contar, na maternidade não tem como a gente procurar essas facilidades. Porque um dia seu bebê pode passar mal, e aí ele precisar usar um medicamento, você não vai poder chegar pro médico e falar assim, olha, eu quero um antibiótico de 3 dias só, porque eu quero que ele passe logo essa infecção. Isso não existe. Então, ela tem que ter um amadurecimento pela aquela missão que ela tá ali também. A maternidade é missão. É missão. É. Acho que, né, nós 3 aqui somos mães, né? Paula, quero te agradecer a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Que conversa maravilhosa. O tempo passou, eu nem vi. Também não. Bom, foi ótimo. Papo ótimo. Marcela, que bom que você veio, tá? Fico muito satisfeita com muita informação tão nova, né? Não é? E tanta informação. Nossa, aí para adorei ajudar as tão pessoas. Adorei, tão nova. Mas com uma bagagem muito grande aí para ajudar muita gente. Valeu. Acaba que... Obrigada, Sônia. Eu que eu estava conversando ontem... desde que eu formei, eu acho que ainda não parei de estudar. Eu formei, fui fazer especialização, fui fazer o mestrado, e eu falava que quando terminasse o mestrado eu ia entrar no doutorado. Meu esposo falou comigo assim, mas ainda tem mais coisa para você estudar sobre amamentação? O que mais que tem que você ainda não estudou? Eu falei assim, é um fogo que você tem, não é? É um fogo de querer, apesar de que a maioria das coisas a gente aprende na prática, nem na teoria ali, né? Mas é aquele fogo porque eu realmente gosto, eu realmente amo o que eu faço, sei do valor que tem para... Eu falo assim, o leite que você está dando hoje para o seu filho, ele tem valor a vida inteira. Com certeza. Então tem um valor aí. E obrigada, estou sempre à disposição. Obrigada, feliz. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.